Fala pessoal, professor Hudson na área, começando mais uma videoaula com correção de exercícios. A aula de hoje vai ter o tema falar de unidades de medida, a grandeza, a velocidade e também no movimento uniforme. Então pega só desses exercícios aí, que também está aqui na nossa tela, e vai acompanhando comigo. Vamos lá? Vou arrumar aqui a nossa tela aqui, bonito. E vamos lá, a gente faz uma revisão do que foi trabalhado até agora, né, com vocês. Então, vamos começar aqui. A questão de número 1, a gente vai falar sobre o tópico unidade, não é isso? Então a gente tem aqui, a partir das medidas indicadas a seguir, identificar a grandeza correspondente, né? Que é aquela brincadeira que a gente fez em sala, né? Se eu te dou uma medida, qual é a grandeza que tá por trás daquela medida? Então na letra A, 50 hm é o que? 50 hectômetros. Isso é medida de quê? É uma medida de comprimento, tá? É a grandeza comprimento que está sendo indicada aqui, comprimento. Letra B, 50 m elevado a 2, ou seja, 50 metros quadrados. Que grandeza é essa? É a grandeza área, que é o produto entre dois comprimentos. Você multiplica dois comprimentos em metros, por exemplo, você vai ter uma área em metros quadrados. Letra C, 80L maiúsculo, né? L ou L minúsculo é 80 litros. Isso é medida de quê? Isso é medida da grandeza volume. Letra D, 90 mg, ou seja, 90 miligramas. Miligramas é medida de quê? Muito bem, de massa. Perfeito. E na letra E, 50 mzinho elevado a 3 é 50 metros cúbicos. Isso é medida de qual grandeza? Lembra que eu falei na sala? Volume também. Então, o volume pode ser indicado numa unidade, litro, por exemplo, em metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, enfim. Então, essa foi a questão de número 1, bem simples, né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Questão de número 2. Fazer as conversões das medidas de comprimento, que vai ser um aspecto que a gente vai precisar para o conteúdo de agora. Então, eu coloco esse exercício aí para isso. Então, a letra A, então, a letra A até a letra D, a gente vai ter que trabalhar com a escala de comprimento, que segue essa ordem aqui: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, deixa eu só esticar aqui, decímetro, centímetro e milímetro, certo? Então vamos lá, qual é a primeira medida aí? Da letra A, 0,08 quilômetros. Quilômetros eu estou aqui. Para passar para metro, eu vou andar 3 casas. 1, 2, 3. Então eu vou pegar aqui a medida 0,08 quilômetros, né? Ó, vai ser uma casa, 2, 3. Ó, tá vendo que eu abri um buraco aqui? Eu tenho que multiplicar por 10 3 vezes. Isso vai dar a medida 80 metros. Beleza? Isso foi a letra A. Letra B, 650 milímetros. 650 milímetros. Eu estou aqui. Quero converter para metro também. Então, para metro, deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó, milímetro. Ó, vou para a esquerda, ó. Vou para a esquerda 3 vezes. Quando eu vou para a esquerda, eu vou dividindo por 10. Então, eu tenho que dividir por 10 3 vezes. Que na prática, eu pego aqui a medida, localizo a vírgula dela. Quando ela não está assim aparente, é porque fica à direita do número, como eu já marquei aqui. E eu vou contar, ó.
1, 2, 3. A vírgula vai ficar aqui. Aí aqui nesse espaço à esquerda você coloca um 0. Então fica 0,65. Aí esse 0 aqui você pode omitir. 0,65 metros, beleza? Então vamos continuar. Letra C, a conversão que eu peço é 9.875,4, está em metros. Eu quero passar para quilômetro. Então vamos lá. Estando aqui em metro, eu estou aqui em metro. Para passar para quilômetro, ó, uma casa, 2, 3 casas para a esquerda. Então a partir aqui da medida, ó, 1, 2, 3, vírgula vai ficar aqui, ó, fica 9,8754 quilômetros. E finalmente, para terminar esse exercício, a gente vai para a letra D. A letra D é essa medida aqui, 99,9 centímetros. Eu quero converter para metro. Então vamos lá? Eu estou aqui na escala, ó. Não é porque a gente usou a escala dessa? Usou a escala pra caramba, né? Ó, tô aqui, ó. Quero passar daqui pra cá, ó. Uma casa, 2 casas pra esquerda. Eu vou pegar aqui a medida, ó. 1, 2, vai ficar aqui. Então vai ser 0,999 o quê? Metros. Tranquilo? Tá vivo ainda? Você chegou aqui, você tá indo bem. Então vem comigo, continua aqui. A questão de número 3 é uma questão que envolve uma pesquisa. Eu vou falar aqui rápido para você. Pesquisa sobre o Sistema Internacional de Unidades, SI. É um sistema, eu já mencionei isso em sala de aula, é um acordo que os países fizeram a partir de 1960 em se dar preferência às unidades para medir as grandezas. Então você escolhe uma unidade, que você pode ter várias unidades para uma mesma grandeza, mas você faz a escolha de uma de preferência. Vou te dar um exemplo: comprimento. Você pode medir o comprimento em metros, decímetros, centímetros, só que a unidade de preferência, de acordo com esse sistema internacional, é a unidade metro. Então tudo que é produzido de bens, serviços, divulgação de conhecimento tem que estar de acordo com o sistema internacional, desde que o seu país faça parte desse acordo. E o nosso país, o Brasil, faz parte do acordo do Sistema Internacional de Unidades. E aí, se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar uma tabela onde informa as unidades das várias grandezas que a ciência manipula e as suas respectivas unidades no sistema internacional. Então você tem algumas grandezas que são fundamentais, que eu acho que são 7, e as outras que são derivadas dessas fundamentais. Derivada, assim, é quando expressa uma razão, um produto, alguma relação matemática que envolva essas grandezas fundamentais. Então, por exemplo, aí eu quero que você escreva a unidade das grandezas fundamentais. Então, na letra A, a grandeza massa, qual é a unidade dela no sistema internacional? É a unidade quilograma, por exemplo. Letra B, tempo, a medida de tempo é a unidade segundo, que é o S minúsculo. Comprimento, C, como eu acabei de falar, é a unidade metro, que é o M minúsculo. Letra D, temperatura. Temperatura é medida na escala Kelvin, a temperatura no Sistema Internacional de Unidades, que é um K maiúsculo. Letra E, corrente elétrica. A corrente elétrica é a unidade o A de ampere. Letra F, quantidade de matéria. Quantidade de matéria, a unidade de medida é o mol. E se não tem abreviatura, é mol mesmo. E acabei colocando duas letras Fs aí, né?
consertar aí para você não levar isso errado, né? Na letra G, intensidade luminosa é uma unidade que a gente não usa muito. É candela. C e D minúsculo. Candela. Ok? É só para conhecimento geral seu. Bom, vamos continuar aqui. Agora a gente vai para o tópico velocidade. Até logo consertar aqui. A letra G. E ao vivo. A gente conserta aqui tudo ao vivo, é assim mesmo. Então a gente vai agora trabalhar com a grandeza velocidade, né? A grandeza velocidade é a grandeza que vai medir a rapidez dos movimentos. A gente vai calcular aqui, nesse item, a gente vai trabalhar com o item da velocidade média, né? A velocidade média, que é dividir o deslocamento ΔS pelo intervalo de tempo ΔT. Então, na questão de número 4, tá assim: calcular a velocidade média de um ciclista que percorreu 20 km durante 30 minutos. Então, tá bem na cara aí para você que o deslocamento dele foi de 20 km durante um tempo de 30 minutos. Esses 30 minutos, se eu fizer a divisão aqui, eu vou achar a resposta em quilômetro por minuto, que é uma unidade que não é muito comum de você expressar. Então eu vou fazer uma escolha aqui, eu vou manter a medida do deslocamento em quilômetros e eu vou transformar minuto em hora. Para transformar uma quantidade de minuto em hora, é só eu dividir por 60, já que cada hora tem 60 minutos. Então, se eu pegar uma quantidade de minutos e dividir por 60, eu tenho isso em horas. Isso dá 0,5 de hora, metade de uma hora. E aí, para dividir 20 por 0,5, você não vai fazer a conta com esse divisor com vírgula. Você vai dividir 200 por 5. Ué, professor, você fez o quê? Eu desloquei essa vírgula uma casa para a direita e acrescentei um zero em cima. Eu multipliquei por 10 em cima e embaixo, entendeu? Eu trabalho aí eu tô com uma conta com números inteiros. Porque a gente está pensando numa situação que você não vai ter calculadora para fazer, numa prova, o que seja, uma prova de concurso, uma prova na escola. Então você tem que saber fazer na mão. E aí 200 por 5 é o quê? 40, né? 40 o quê? Quilômetros por hora. Então, em média, esse ciclista, ele andou 40 km por hora. Quer dizer, então, andou bem, né? Andou rápido. Então, vamos lá para outra parte aqui da nossa página, aqui da nossa tela. Vamos para a questão de número 5 agora, outra questão de velocidade. Questão 5. Quanto tempo de viagem leva um avião para percorrer 400 km por hora, 400 km, desculpa, com uma velocidade média de 1000 km por hora? Então aqui eu tenho o seguinte: a velocidade média é um deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Aqui eu estou te pedindo o tempo, aí eu estou te dando as outras duas informações. A velocidade média vale 1000, vou colocar aqui no lugar da velocidade média. O deslocamento é de quanto? 400 km. E o intervalo de tempo que eu quero saber. Certo? Isso aqui vai passar para cá. Então vai ficar 1000, que multiplica o intervalo de tempo, é igual a 400. Então aqui eu vou pegar esse 400 e vou dividir por esse 1000. Corta para simplificar, corta, 4 por 10 dá 0,4. 0,4 o quê? Você está calculando o intervalo de tempo. Qual é a unidade de tempo que está aparecendo nos dados? A velocidade não está dependendo de quilômetros por hora, né? A velocidade depende da hora, né? Então aqui a medida de tempo que você vai colocar aqui é H de hora. 0,4 hora? O que é isso? Isso aí, se você quiser saber quantos minutos vale isso, só multiplicar por 60.
Quando você multiplicar, você vai encontrar isso, ó, 24 minutos. Ou seja, o tempo que o avião fez nessa viagem aí foi 24 minutos, ou 0,4 horas, tá bom? Questão de número 6. Quantos quilômetros um corredor faz com uma velocidade média de 5 metros por segundo durante 1h30 de corrida? Eita, então aqui, quantos quilômetros, quantos km, uma velocidade média de 5 metros por segundo durante o tempo de 1h30, ou seja, 1h30 minutos. Caramba! Então, você percebe que está uma mistura de unidades? A velocidade dependendo de metro por segundo. Estou te pedindo uma certa distância em quilômetros. O tempo está com hora e minuto, né? 1h30. Como que vai sair disso? Uma maneira de a gente fazer essa questão é o seguinte, ó. Eu vou te ensinar agora uma situação interessante. Por exemplo, se eu tenho uma medida 1 km por hora. 1 km nós temos 1000 metros. E em 1 hora nós temos uma quantidade de 3.600 segundos. Por quê? Cada hora tem 60 minutos. E como cada minuto tem 60 segundos, é só você multiplicar 60 por 60, que dá um tempo de 3.600 segundos. Se eu pegar aqui e simplificar essa fração aqui, ó, eu vou chegar nisso aqui. 1 km por hora, ó, 10 dividido por 10 é 1, 36 dividido por 10 é 3,6. O que eu estou chegando aqui? Eu estou chegando numa regrinha que vai ser uma regrinha de ouro a partir de agora. Se eu tenho uma medida em km por hora, eu quero transformar essa medida em metros por segundo, eu pego essa medida aí, tá vendo aqui? Divide por 3,6. É um fator de conversão para eu pegar uma medida numa unidade, que é o km por hora, e levar para outra unidade. E se eu quiser fazer o contrário, de metro por segundo e ir para lá, é só o que? Multiplicar. Então a gente vai passar a usar, ó, esse esqueminha aqui. Se eu tenho uma medida em metros por segundo e eu quero converter para quilômetros por hora, então eu quero fazer isso aqui, ó. De metro por segundo eu quero para quilômetros por hora. Eu vou multiplicar por 3,6. Se eu quero fazer o contrário, eu vou dividir por 3,6. Hudson, mas onde você quer chegar com isso? Eu vou pegar o seguinte. Olha só como é que vai ficar isso aqui. Ó, eu vou pegar essa velocidade aqui e vou multiplicar por 3,6. Quando você multiplicar, você vai encontrar o valor 18 km por hora. 5 metros por segundo equivale a 18 km por hora. Beleza? Aí eu tenho o seguinte. 1h30 é o quê? 1h30 é 1 hora e 1,5 de hora. Isso é 1h30 minutos. Então agora eu vou fazer essa continha aqui. Se a velocidade média é o deslocamento pelo tempo, a velocidade média é de 18, esse deslocamento já vai estar em quilômetros. No intervalo de tempo, 1h30. E se 1h30 aqui vai passar para cá, ó, multiplicando. Isso aqui vai dar, deslocamento vai dar 18 vezes 1,5. Você vai encontrar exatamente, confere em casa, vai dar 27, né? Isso aí, 27 quilômetros. 27 quilômetros foi o deslocamento que esse corredor teve nessa situação aí. Beleza? Tá comigo ou não tá? Então vem comigo.
Acabou não. Vamos agora para a parte do movimento uniforme, né? O movimento uniforme é aquele movimento que ocorre com a mesma velocidade durante um certo intervalo de tempo ao longo do tempo todo. E aí, nós temos aí duas questões da parte do movimento uniforme, começando pela 7, que está assim: um corpo móvel parte saindo a 30 metros do marco zero de uma estrada, né? E se move a 10 metros por segundo em movimento uniforme. Determine, letra A função horária do seu movimento. Então, essa função horária da letra A, você vai fazer o seguinte: a posição P dele, você vai pegar a posição inicial, somar com a velocidade, que é 10, multiplicada pelo tempo. Lembra dessa forma que eu escrevi no quadro, na sala? Para você raciocinar como é que monta a função horária, a gente pega, para achar uma posição genérica, num instante de tempo futuro, eu pego a posição inicial, que no nosso caso aqui é 30, somo com a velocidade, vezes o tempo que a gente vai definir ao longo do problema, né, que é o que a gente vai fazer na letra B. Letra A, matou. A letra B, a gente vai fazer a tabela de posições do corpo para t igual a 0, 2, 4, 6, 8, 10. Então, vou construir uma tabela. Essa tabela, em cima vai ficar o tempo, que está sendo indicado em segundos, e embaixo a posição, que está sendo indicada em metros. O valor do tempo é 0, 2, 4, 6, 8 e 10, não é isso? Então, eu quero que você preencha a tabela com esses dados. Então, vamos lá, vamos começar? Olha só, 0, vai fazer 0 aqui, 10 vezes 0, 0, 0 mais 30, aqui é 30. Deixa eu fazer com uma cor diferente. Aqui é 30. Beleza. Vou colocar aqui mais em cima. Agora eu troco o 0 por 2. 10 vezes 2 dá quanto? 20. 20 mais 30, 50. Troco 2 por 4. 10 vezes 4, 40. 40 mais 30, 70. Tá vendo que aqui em cima tá pulando a cada 2. E embaixo tá pulando quanto? 20, não é isso? Então aqui é mole, aqui é 90, aqui é 110, aqui é 130. Quer fazer a conta para conferir? Pode fazer. Olha aqui o 10, vou fazer para você. Olha, pega esse 10. 10 vezes 10, 100. 100 mais 30, 130, viu? Bom, com esses dados, letra C, montar o gráfico, né? Então, esse gráfico, né? Vou fazer aqui de forma rápida, o vídeo não ficar muito longo. Aqui você coloca a medida do tempo, aqui você coloca a medida da posição P, aqui 0 do tempo, 2, 4, 6, 8, 10. Aí aqui tá 30, 50. Seria legal, para ficar bacana, aproveitar o seu caderno aí, que tá, tem as linhas, vai colocando assim 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 90, 100, 110, ou seja, aqui eu estou pulando de 10 em 10, né? Eu estou pulando de 10 em 10, então aqui é 10, 20, aqui é 30, 50, 70, 90, aquela discussão da escala que eu fiz na sala, né? Importante. Então aqui eu vou fazer uma marcação aqui, 0 com 30, a gente marca o 30, 2 está com 50, então subo até a altura do 50 e marco o ponto. O 4 com 70, o 6 com 90,
o 8 com 110, vai ficar lá em cima. Vai ficar um ponto aqui que já vai rasgar minha tabela, tá? E aí a gente vai ligar os pontos, o gráfico vai ficar assim, né? Capricha aí no seu caderno para ficar bonitinho. Bom, a folha está quase acabando o espaço. Ah, tem um espaço aqui. Vamos lá. Número 8 para fechar. Número 8 para fechar. O corpo se move de acordo com a função horária S é igual a 240 menos 60 vezes T. Com S medida em quilômetros e T em horas. Construa o gráfico S por T para 0, 1, 2, 3 e 4 horas. Então, para construir o gráfico, a gente precisa construir a tabela, né? Então, está implícito isso, né? Eu não indiquei, mas é bom você fazer, porque senão então vai dar ruim. O professor usou a letra S, né? Lá eu usei P, né? P ou S pode ser letras usadas para posição, lá na questão, na situação anterior, né? Então aqui rapidinho é 0, 1, 2, 3 e 4, né? Então faz rapidinho. Menos 60 vezes 0, 0. 240 menos 0 é 240. menos 60 vezes 1, menos 60. Então 240 menos 60, que é quanto? 180. Já estou começando a perceber que vai cair de 60 a 60, né? Aqui vai dar 120, aqui vai dar 60, aqui vai dar 0, né? E aí quando você for fazer o gráfico, esse gráfico vai ter o seguinte aspecto, né? Como aqui está variando de 60 a 60, então aqui eu posso colocar 60, 120, 180, 240. Aí aqui é tempo 0, 1, 2, 3 e 4. Esse tempo está sendo medido em horas. E aqui a posição está sendo medida em quilômetros. Então aqui, ó, presta atenção, 0 para o tempo, 240 para a posição. Você marca lá em cima 240. 1 com 180. 2 com 120. 3 com 60. 4. E aí eu vou ligar esses pontos. Vou fazer com uma outra canetinha. Aí o gráfico vai ficar com essa cara aqui. Uma reta decrescente, né? Terminamos, né, gente? Se você ficou aqui até comigo, parabéns, é isso mesmo. Estudar dá trabalho e esse seu esforço nunca é em vão. Tá bom? Então um abraço aí e até a próxima videoaula.